Brasil Colônia. Esse processo durou da metade do século XVI até a primeira metade do século XIX, tendo variações geográficas ao longo desses quase 3 séculos de existência. Durante esse período, nunca o Brasil teve o título ou designação oficial de colônia. Durante o processo de colonização, o Brasil teve apenas 2 designações oficiais: Estado do Brasil e Reino do Brasil. Por que o termo Brasil Colônia é utilizado até hoje com uma conotação de mera exploração? Se o Brasil foi uma colônia, por que ela era mais rica do que os Estados Unidos em seu período colonial? A quem devemos o legado de fundador do Brasil? Qual era o plano? O que deu errado? Entrando nessa ideia do Brasil colonial, abarcando o Brasil colonial, é fundamental, antes de discutirmos se o Brasil foi ou não uma colônia, analisarmos algumas coisas no seu sentido mais pluralizado. Exemplo: índios e não índio. Pegar, por exemplo, um Guarani, um Tupinambá e um Tupi é falar de índios diferentes. Ou seja, há um conjunto cosmológico singular em cada uma dessas culturas. Chega o elemento português aqui. O elemento português apresenta objetos de área comum. Uma fé, uma forma de organização de espaço urbano, apresenta conceitos que hoje nós já nascemos com eles prontos e que nós sabemos o valor que eles têm. Exemplo: vida privada, cotidiano. E eles vão apresentando esses elementos e vão dando uma cara de unidade. E essa cara de unidade, essa consolidação, é que vai possibilitar uma discussão se o Brasil foi ou não uma colônia, já que nós vamos encontrar um processo civilizatório ocorrendo no Brasil, e não apenas uma colônia per si em que a exploração ocorre. O pessoal às vezes fala sobre a extração do ouro e reclama do tempo em que você pagava 1/5 do ouro explorado para a coroa portuguesa. Quem dera se hoje eu pudesse pagar 1/5 de impostos. Não é verdade? Eu pago muito mais e não pago por uma coroa e não recebo em volta. Se o Brasil era uma colônia, por que éramos uma colônia mais rica, por exemplo, do que os Estados Unidos na sua fase colonial? Quais são os méritos do processo português no Brasil, já que nós tantas vezes não os discutimos e nós não vemos esse tipo de discussão? Quais são esses méritos? E por que a história do Brasil é explicada sempre a partir apenas dos ciclos econômicos? Então, se a ideia é falar de um Brasil português, ela pelo menos me soa sempre melhor. A história do Brasil é riquíssima, né? Nós normalmente perdemos de vista, infelizmente, a substância da forma como, vamos dizer assim, o elemento essencial de como a educação no Brasil ela foi, vamos dizer, praticada desde o período da fundação do Brasil. Quer dizer, o período colonial foi um período em que, claro, nós não tivemos uma pulverização da educação, os processos pedagógicos eles ainda eram muito restritos, né, a certos nichos, a certos grupos, mas nesses grupos, nesses nichos, nós tínhamos ali verdadeira educação. E é difícil discutir esses temas. Por quê? Porque ainda há, no nosso tempo, uma imagem muito ruim construída sobre as mais variadas justificativas de nossa tradição. Dom João VI continua sendo associado a um gordo, corno, comedor de coxinhas. E até onde isso vai? O pessoal adora, dentro da historiografia, dizer que tal contexto foi bom ou ruim para o indígena, mas olhando sob o viés contemporâneo, sob as células oculares de nosso contemporâneo. Mas vamos nos remeter lá ao século XVI. Vocês já pararam para pensar que, para o indígena, aqueles espelhos representavam uma coisa excelente? E que o pau-brasil para eles era uma coisa banal? E de que, nesse sentido, eles escolheram aquilo. Eles também tinham uma autonomia humana.